Obrigado. Bom, boa noite a todos novamente, né? Professor Silvio, Luan aqui falando com vocês. Hoje da continuidade ao nosso assunto de cinética química, na aula 30. Na aula passada a gente analisou o que é a velocidade da reação química, quais são os fatores que influenciam na velocidade. Agora vamos dar um passo um pouquinho mais para frente, fazendo alguns cálculos também, né? Então vamos ver primeiramente o tópico de reação elementar, meu caro Watson. Espero que você tenha entendido a referência, depois eu explico. Pessoal, para entender uma reação química é extremamente necessário você saber definir a lei de velocidade de uma reação. Tá? A velocidade de uma reação ela é proporcional à concentração molares dos reagentes elevadas aos seus respectivos expoentes, que são determinados experimentalmente. Tá bom? Essa é chamada lei da velocidade da reação, lei cinética da reação, lei de Gutenberg-Reis, né, também. A velocidade da reação só depende da concentração dos reagentes. Tudo bem? Não vai depender da concentração dos produtos. Então aqui nós temos as substâncias A e B, tá bom? Então aqui a velocidade vai depender da concentração do A vezes a concentração do B. Temos um fator de proporcionalidade, que é uma constante aqui, ó, tá? Essa constante ela é característica de cada substância, de cada reação química, tudo bem? Os expoentes aqui do A, vou chamar aqui de X, aqui o expoente do B é Y, eles são determinados experimentalmente. A gente vai fazer algumas questões lá para frente, tá bom? Então, essa é a maneira geral de uma lei da velocidade da reação química, certo? Só depende da concentração molares dos reagentes. Vamos ver aqui, ó, o mecanismo de reações, tá? O mecanismo de reação ela envolve, tá? Deixa eu ver aqui. Tá certo aqui. Ela envolve uma classificação. Quando uma reação química acontece em uma única etapa, ela é chamada de etapa elementar. Elementar, meu caro Watson, né? Quem já leu Sherlock Holmes, né, sabe o que eu estou falando. Uma reação que ocorre em uma única etapa é chamada de etapa, ela é uma reação elementar. Quando uma reação acontece em várias etapas, ela é uma reação não elementar. E para isso nós utilizamos o mecanismo de reação. Tudo bem? Então, essa reação química aqui, ela acontece em duas etapas. Tá? Então, cada etapa ela é chamada de reação elementar e ocorre pelo choque direto das moléculas participantes. Tudo bem? Então, a gente tem que analisar que cada etapa ele vai ter uma velocidade. Né? Cada reação química de cada etapa, né? Cada reação química ela vai ter uma velocidade. Então, a etapa lenta é na primeira etapa, nesse caso, a etapa é rápida, que tem uma velocidade, é a segunda etapa. Tudo bem? Então, dependendo do tipo de reação que nós vamos estar analisando, nós temos que analisar qual é a etapa lenta, qual é a etapa rápida. Tem reações que acontecem em 3 ou 4 etapas, tá bom? Então, cada reação, cada etapa é uma reação elementar. O conjunto dessas reações elementares forma um mecanismo de reação. Esse mecanismo é um conjunto de reações elementares pelas quais passa uma reação global. Tudo bem? O que acontece? Você, para determinar a lei cinética, a lei de velocidade da reação química, só vai depender da etapa lenta. Combinado assim, pessoal? Nós temos que analisar a etapa lenta. A gente vai perguntar, para essa reação global, qual é a lei de velocidade dessa reação? Aí vai estar lá na letra A.
bonitinho aqui para você. Velocidade, a constante, vezes a concentração do NO2, vezes a concentração do CO. Vai estar assim dessa maneira. Quem marcar vai errar. Tudo bem, pessoal? Porque essa reação é uma reação que acontece em um mecanismo de reação. Ela acontece através de duas etapas. Eu tenho que levar em consideração apenas a etapa lenta. Tudo bem? Imagina aqui em Belém, né? Por exemplo, quando tem algum problema aí no trânsito, ou até está parado tudo ali. Foi um acidente, Deus o livre, né? Foi ali, tem um carro, não, vamos supor que é um carro que esteja quebrado, menos mal. Daí, passou pelo bloqueio, a pessoa acelera, vai embora, né? Então, poxa, eu demorei muito tempo ali naquele congestionamento. Passou pelaquela etapa lenta, ficou muito mais rápido, a pessoa chega, né, no seu destino. Então, o que é o determinante para você se atrasar foi a etapa lenta. A mesma coisa acontece aqui. O tempo que vai demorar aquela reação química acontecer vai ser na etapa lenta, ela que vai determinar. Então nós temos que pegar ela como referência e a velocidade vai ficar como? A constante K vezes NO2, que é a concentração do reagente. Esse 2 aqui é o expoente. Esse expoente é obtido aqui, pessoal, pelo coeficiente estequiométrico. Tudo bem? Professor, o senhor falou lá que aquele expoente é obtido de maneira experimental. Sim. Mas como ele é uma reação elementar, o coeficiente é o próprio, ou melhor, o expoente é o próprio coeficiente estequiométrico. Combinado assim, pessoal? Se for uma reação elementar, meu caro Watson, o coeficiente vai ser o próprio expoente lá na lei cinética. Combinado assim? Se não for uma reação elementar, a gente vai ter que obter com dados experimentais. Daqui a pouco a gente vai fazer exemplo. Combinado? Então, você tem que pegar a etapa lenta e pegando o reagente ali, colocando na lei, o expoente vai ser o próprio coeficiente estequiométrico. Combinado? Aqui nós temos um mecanismo de reação de um gráfico, de formato de gráfico. Tem aqui duas etapas. Duas etapas. Aqui, infelizmente, já coloquei o gabarito, né? Mas pela aula 29 que nós estudamos, quem ainda não viu a aula, está gravado, você pode voltar. A etapa lenta vai ser aquela que vai ter a maior energia de ativação. Eu expliquei isso, né? Porque quanto maior for a energia de ativação, aqui o maior é o muro, né? Maior é o morro. Então vai ser mais difícil passar por ele. Então a velocidade é menor. Então se tiver um mecanismo assim, de reação, um gráfico, como é que você vai determinar a etapa lenta? Aquela que vai ter maior energia de ativação. Combinado, pessoal? Então nesse caso aqui, ó, nesse nosso exemplo, a velocidade vai ser dada como? A constante vezes a concentração do NO2 vezes a concentração do CO. Ambos têm um coeficiente estequiométrico 1. Tudo bem? Então fica elevado aqui 1. Essa seria a lei cinética dessa reação que eu estou utilizando quem? A etapa lenta, que é uma etapa elementar, só pego a concentração dos reagentes. E os expoentes vão ser os próprios coeficientes estequiométricos. Combinado? Qual seria a ordem e a molecularidade das reações? Pessoal, a ordem é a soma dos expoentes que aparecem na fórmula da velocidade. Tudo bem? Então aqui, ó, nessa reação que nós vimos anteriormente, né? A concentração aqui, ó, melhor dizendo, a lei cinética é K vezes a concentração do NO2 elevado ao quadrado. Tudo isso? Tá tudo bem? Então, esse expoente 2 é a ordem. Tá? Então, a ordem em relação ao NO2 é 2. Tá? E qual é a ordem da global da reação? Também é 2. Se eu tivesse um outro reagente, eu teria que somar os expoentes. Combinado? Então, a ordem em relação ao CO, nesse caso aqui, como ele não figura aqui o CO não figura na equação,
Então o expoente dele é 0, não aparece, então é de ordem 0, combinado? A ordem global, então vai ser 2 mais 0, vai dar 2, combinado assim, pessoal? Então temos a ordem da reação. A molecularidade é o número de moléculas que se chocam em cada reação elementar. Então, por exemplo, aqui na primeira etapa, nós temos aqui 2 moléculas, tudo bem? Na segunda etapa, nós temos aqui 1 mol com mais 1 mol aqui, né? Não aparece o número 1. Então, são 2 moléculas também que estão se colidindo, né? Interagindo. Então, nesse caso, a molecularidade vai ser 2. Combinado? Alguma dúvida na questão da molecularidade? É o número de moléculas que se chocam. Nós temos que olhar isso para os reagentes. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer exercício para ver se ficou claro esses tópicos. Primeiro aqui, a reação genérica A mais 2B vai dar origem a produtos. Se processa em uma única etapa. Sua constante de velocidade vale 0,3 litros por mol por minuto. Qual a velocidade da reação em mol por litro por minuto quando as concentrações de A e B forem, respectivamente, 2 e 3 mols por litro? Tudo bem? Então, ele falou que essa reação química se processa em uma única etapa. Então, ela é uma reação elementar. Então, eu posso afirmar que a fórmula da velocidade vai ser como? A constante vezes a concentração do A elevado a quanto? Aqui o coeficiente dele é 1. Não aparece, então é 1. Vezes a concentração do B elevado ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico dele. Combinado? Eu já montei a fórmula. Agora nós temos que fazer o cálculo, correto? Então, ele falou que a constante K vale quanto? 0,3. Tá bom? A velocidade ele quer descobrir quando as concentrações forem 2 e 3 mols por litro. Então, do A vai valer quanto? 2 vezes a concentração do B vale 3 ao quadrado, porque é a fórmula, né? Nós temos que só substituir os valores na fórmula. Então, aqui rapidamente, 0,3 vezes 2 vezes 3 ao quadrado vai dar 9, né? 3 vezes 2, 6, vezes 9, 54, né? Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, fica 5,4 mol por litros por minuto, tá bom? Deu um probleminha bem aqui. Vou ter que colocar novamente. Só um minutinho, pessoal. Agora aqui, eu fechei sem querer. Compartilhar a tela novamente. Agora, pronto, perdão. Sumiu aqui, mas o valor deu 5,4 mols por litro por minuto. Combinado? Próxima questão. Na transformação 2CO mais O2, dando origem a 2CO2, lembrando que esse símbolo que está em cima aqui da seta indica o quê? Aquecimento, correto, pessoal? Se processa em uma única etapa, então uma reação elementar. A constante de velocidade é igual a meio litro por mol por minuto. Quando as concentrações de CO e CO2 forem respectivamente 2 e 1 litro por mol por litro, a velocidade da reação vai ser... Vamos fazer novamente. Então, o primeiro passo é você determinar a lei cinética dessa reação química. Então, a velocidade é a constante K vezes a concentração do reagente. O primeiro reagente é o CO, que está elevado ao quadrado, não é isso? Como é uma reação elementar, uma única etapa, né? Então, o coeficiente vai ser o próprio expoente, vezes a concentração do O2. Combinado? Então, se você não conseguir montar corretamente a fórmula, pode ficar, o cálculo com certeza vai ter dificuldade, né? O primeiro passo é montar a fórmula.
Então ele quer saber a velocidade, né? Então a velocidade eu vou repetir. A constante ele deu que é 0,5 vezes a concentração do CO, ele falou que é 2, fica elevado ao quadrado, vezes a concentração do O2, que vale 1. Então aqui fica meio, vezes 2 ao quadrado é 4, vezes 1 é 4. E aqui vai ficar então 2,0, né? Mol por litro por minuto. Tudo bem? Essa aqui é a nossa resposta. Tudo bem, pessoal? Próxima. Vocês estão indo rápido. Qualquer coisa, pode perguntar aqui no chat. Próxima questão. Considere a reação M no estado gasoso mais N no estado gasoso vai dar origem a O no estado gasoso. Não é oxigênio, tá, pessoal? Também não é N nitrogênio, são letras hipotéticas. Observe-se experimentalmente que, dobrando-se a concentração de N, a velocidade de formação do O quadruplica. E, dobrando-se a concentração do M, a velocidade da reação não é afetada. A equação da velocidade V dessa reação é... Então, pessoal, muito cuidado, essa reação não é elementar. Aí deu dados experimentais aí, ó. Como é que a gente vai fazer isso? A velocidade é K vezes a concentração do M elevado a X, que eu não sei o expoente, a ordem dele, vezes a concentração do N elevado a Y. Tudo bem? Essa é a fórmula geral, mas a gente tem que determinar ela. Ele disse que quando a concentração, né, do N for dobrada, dobrando-se o valor do N, a velocidade de formação quadruplica. Tudo bem, pessoal? Então aqui, ó, em relação ao M, deixa eu ver aqui, não, em relação ao N, se você pega a concentração do N, multiplica por 2, a velocidade fica multiplicada por 4. Tudo bem, pessoal? Até agora nenhuma dúvida, não é isso? Então você pega, ó, em relação ao N, esse número 2, eu estou duplicando a velocidade, ó, vai ficar elevado a Y, aqui eu estou duplicando a concentração do N elevado a Y, a velocidade dele quadruplica. Qual é o valor do expoente? Aqui, 2 elevado a esse expoente vai dar 4. Ou seja, então Y vai ser quanto? 2. Tudo bem? Eu posso também fazer toda uma formalidade aqui bonitinho, tá, pessoal? Pega a velocidade de 1, substitui valor. Pega a velocidade de 2, substitui valor. Divide velocidade de 1 pela velocidade de 2. Vai dar a mesma coisa. Tudo bem? Vai dar a mesma coisa. Esse é o caminho mais rápido. Pessoal, eu não consegui entender. Bora fazer agora para o M, para ver se fica mais claro agora. Ó. Ele falou que dobrando-se a concentração do M, a velocidade não é afetada. Então, se eu pegar a concentração aqui do M, eu vou duplicar a concentração do M, a velocidade não é afetada, ela continua a mesma, ou seja, 1x, ou seja, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Concorda comigo? É 1. Ou seja, a velocidade ela não aumentou e nem diminuiu. Ficou o valor dela multiplicada por 1. Então, se a concentração aqui do M está elevada a x, a concentração aqui do M eu estou duplicando, fica elevada a x. Só que a velocidade permaneceu a mesma, ou seja, ficou 1. Então, aqui, ó, qual é o valor do x? Que número elevado a ele sempre vai dar 1? 0, né? Qualquer número elevado a 0, a resposta vai dar 1. Ou seja, a ordem em relação ao M é 0, ou seja, ele não interfere na velocidade. Tudo bem, pessoal? Então, substituindo aqui o valor do x e do y, vai ficar aqui, ó, a velocidade é constante k vezes a concentração do m elevado a 0 vezes a concentração do n elevado ao quadrado. Ou seja, qualquer número elevado a 0, a resposta é 1. Então, ele nem aparece na fórmula, né? Ó.
Então, é a constante K vezes concentração do N ao quadrado. Tem alguma alternativa aí? Tem, né? Letra B de bola. Tudo bem, pessoal? Calma, não fiquem confusos. Pessoal, é muito mais fácil do que a gente pensa. Então, se eu duplicar a concentração, tá? E a velocidade duplica, qual é a ordem? 2 elevado a 1 dá 2. Então, a ordem é 1. Tudo bem, pessoal? Se eu duplico a concentração e a velocidade quadruplica, aumenta 4. Então, qual é a ordem? 2 elevado ao número vai dar 4. Que número é esse? 2, né? 2 ao quadrado é 4. Vamos supor agora. Se eu duplico a concentração e a velocidade octuplica, aumenta 8 vezes. Qual é a ordem? 3. Porque 2 ao cubo dá 8. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso? Não sei se é só matemática, dá pra gente fazer, né, de cabeça. Tá bom? Dá pra fazer de cabeça também. Também daria pra gente fazer toda a formalidade bonitinha e tal, mas não chega ao caso, senão a gente pode acabar se atrapalhando, porque é uma coisa simples, tá bom? Vamos fazer, ainda tem mais exercício pra frente, a gente vai conseguir acompanhar bem legal esse raciocínio. Olha aqui essa questão. O estudo cinético da reação A, dando origem a B, está representado no gráfico da velocidade da reação V em função da concentração do reagente. Então, a velocidade em função da concentração. V que é uma reta. Tudo bem, pessoal? É uma reta. Isso é importante para a nossa análise. A partir desse gráfico, pode-se dizer que a lei de velocidade para essa reação é... Então, nesse caso, como é uma reta, ele segue na matemática, né, uma função do primeiro grau. Ou seja, tem que ficar elevado a 1, né, a variável, que é a concentração, nesse caso x vai ser a concentração, tem que estar elevado a 1. Tudo bem, pessoal? Então, a única que tem alternativa com esse formato é a letra B, né, ó. É a nossa resposta. Tá certo? É a concentração, que é o x, né, que é a variável dependente, né, fica de ordem 1, porque no caso o nosso gráfico é uma reta. Essa foi bem matemática, não é quase nem a química essa questão aí, né, é só tem que interpretar o gráfico. Vamos ver agora um outro caso, né, também de uma reação não elementar, que eu tenho dados experimentais para a gente determinar a lei cinética. Vamos ver aqui, ó. No laboratório foram efetuadas diversas experiências para a reação. Gás hidrogênio mais gás monóxido de nitrogênio, dando origem a gás nitrogênio e água. Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a seguinte tabela. Eu tenho 5 experiências aí que mostram a concentração do gás hidrogênio com a concentração do monóxido de nitrogênio, né, que são os dois reagentes. Lembrando que a lei só depende dos reagentes, não é verdade? E deu aqui o valor das velocidades para cada etapa, para cada experiência montada. Baseando-se na tabela acima, podemos afirmar que a lei cinética, né, a lei da velocidade para essa reação é... Então, que é a lei, você pode montar logo a geral. A velocidade é a constante K vezes a concentração do reagente, no caso. H2 elevado a x, que é um expoente que eu não sei, vezes a concentração do NO elevado a y, que também é um expoente que eu ainda não conheço. A gente vai descobrir agora. Nesse caso, pessoal, como ele deu aqui uma tabela, né, você vai ter que comparar dois dados que ele informou. Só que você não vai comparar qualquer um. Você tem que ficar esperto. Compare sempre valores que fiquem constantes de um para o outro. Por exemplo, aqui eu vou pegar experiência 1 com a experiência 2. Daqui, ó, o NO permaneceu constante. O gás hidrogênio, o que é que está acontecendo? Era 0,1, passou a ser 0,2, ou seja, está duplicando, está aumentando 2 vezes. O que foi que aconteceu com a velocidade dele, da experiência 1 para a experiência 2? De 0,1 para 0,2, duplicou, aumentou 2 vezes. Então, eu estou deixando o NO constante, não está variando ele, pessoal.
Então, esse aumento na velocidade foi em função do outro reagente. Então, aqui, ó, em relação ao H2, eu estou duplicando a velocidade, estou duplicando a concentração, só que a concentração está elevada a X, o H2. A velocidade dele aconteceu o que, pessoal? Duplicou. Então, qual é o valor aqui do X? A ordem dele vai ser quanto? 1, né? Porque 2 elevado a 1 vai dar o próprio 2. Então, o X vale 1 para o reagente gás hidrogênio. Combinado? Agora, em relação... Para a gente descobrir agora o NO, qual é o Y, né? O grau dele, a ordem dele, melhor dizendo. Você vai ter que pegar uma outra experiência. Qual é que você poderia pegar, por exemplo, aqui, ó? O 1 e o 3, por exemplo. De 1 para o 3, o gás hidrogênio fica constante. Ó, ele está constante. E o NO duplicou, ou seja, aumentou 2 vezes. Correto, pessoal? Eu vou apagar aqui para não ficar tão, né? Vou fazer de novo aqui. Estou pegando aqui o 1 e o 3. Eu poderia também pegar o 1 e o 5. Bora pegar o 1 e o 5? Bora pegar aqui, ó, o 1 e o 5. Tanto faz, pessoal, tanto faz. Do 1 para o 5, da experiência 1 para o 5. O gás hidrogênio permaneceu constante e o monóxido de nitrogênio triplicou, ó, aumentou 3 vezes. Era 0,1, passou a ser 0,3. Tudo bem? O que foi que aconteceu com a velocidade? Aumentou o que, pessoal? 9 vezes. De 0,1 para 0,9, aumentou 9 vezes. Não duplicou, tá certo? Não duplicou, nunca tinha falado isso, eu acho. Combinado? Então, aqui, ó, a concentração do NO elevada a Y, isso vai gerar uma velocidade. A concentração aumentou 3 vezes. A concentração aumentou 3 vezes. A velocidade aumentou 9. Então, o número 3 elevado a Y tem que dar 9. Que número é esse, o valor do Y? 2, né? Então, a ordem vale 2 aqui em relação ao Y. Tudo bem? Então, a fórmula velocidade é quem? A constante vezes a concentração do H2 elevado a 1 vezes a concentração do NO elevado ao quadrado. Resposta aqui, letra E. Tudo bem, pessoal? É assim que a gente determina a lei, né, da velocidade de cada reação química tendo dados experimentais. Vamos avançando. Próximo, ele deu um mecanismo aqui, né? Ó. A reação 2A mais B dando origem a C e D apresenta o seguinte mecanismo. A mais B dando origem a X, A mais X dá origem a C mais D. Que é a etapa rápida, a primeira etapa é lenta, a segunda é rápida. Sabendo-se que a constante de velocidade é aproximadamente igual a 2 vezes 10 ao cubo, e que as concentrações de A e B são respectivamente 6 vezes 10 a menos 8 e 2 vezes 10 a menos 8 mol por litro, pede-se calcular a velocidade da reação global que ele quer, né, pessoal? Dessa reação que ele quer. Porém, eu falei para vocês, no mecanismo de reação, nós temos que utilizar a etapa lenta. Não é isso, pessoal? A etapa lenta. Lembra lá do congestionamento, né? Então, a partir dela que nós vamos determinar aqui a lei cinética. Vai ficar como, então, a velocidade vai ser quem? A constante K vezes concentração do A vezes a concentração do B. Nesse caso, os coeficientes do A e do B valem 1. Então, ó, o expoente 1 e expoente 1. A velocidade ele quer determinar. A constante ele informou que é 2 vezes 10 ao cubo. A concentração do A ele deu aí, né? 6 vezes 10 a menos 8. A concentração do B, 2 vezes 10 a menos 8. Vamos determinar então aqui a velocidade.
Tudo bem, pessoal? Vou repetir aqui a primeira, ó, 2 vezes 10 ao cubo. Aqui eu vou multiplicar 2 vezes 6 vezes 2 dá 12, vezes potência com potência. Conserva a base, que é 10, e aqui menos 8 mais menos 8 vai dar menos 16. Correto? 2 vezes 12, 24, vezes 10, conserva aqui a base 10, né? 3 menos 16 vai dar menos 13. Só que a gente nunca pode deixar o número, o coeficiente maior que 9, né? A vírgula vai andar uma casa para a esquerda, vai ficar então 2,4 vezes 10 a menos 12, né? Aumenta o valor, porque eu andei para a esquerda, aumenta aqui o valor. Fica menos 12, né? Mol por litro por segundo. Combinado? Então, essa aqui é o valor da velocidade para essa reação química. Mas o importante é saber que eu tenho que utilizar a etapa lenta para montar aqui a lei cinética. Se quem pegar essa fórmula aqui, vai pegar o A ficar ao quadrado. Errou. Não é essa, tem que pegar a etapa lenta. A gente já explicou anteriormente por quê. Beleza, pessoal? Vamos avançando. Mais uma aqui, hein? Essa parte é muito cálculo, né? Tem que exercitar muito mesmo para gravar bem. Considerando a reação NO2 mais CO, dando origem a NO mais CO2, que ocorre em uma única etapa e que, numa dada temperatura, apresenta a lei experimental de velocidade dada por V igual a K vezes NO2 vezes concentração do CO, é correto afirmar que essa reação é de... Qual é a ordem dessa reação, pessoal? Então, ele deu aqui a lei cinética da reação química. Para calcular a ordem, você tem que fazer o quê? Somar os expoentes, a ordem aqui de cada reagente. Então, 1 com mais 1 vai dar 2, né? Então, é de segunda ordem. E qual é a molecularidade? É o número de moléculas que participam da reação do choque. Aqui eu tenho 1 mol e aqui eu também tenho 1 mol. Então, 1 com mais 1 vai dar 2, né? Então, é de segunda ordem e molecularidade 2, letra D. Essa foi bem simples, né? Só para a gente revisar esses conceitos. Mais uma questão, essa é bem interessante, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Uma reação química processa-se conforme o gráfico abaixo. Nós temos aí o reagente R, na primeira etapa, etapa 1, depois tem uma segunda etapa, terceira etapa até chegar no produto P. É incorreto afirmar que, bora ver, letra A passagem 1 é endotérmica. Tá certo, pessoal? Como é que eu vou saber disso? Ó? O reagente é aqui o produto P' que eu vou chamar, tá, pessoal? Vê que a energia do reagente até esse produto aumenta, né? Ó. Então, aqui é um processo, o quê? Perdão. É um processo endotérmico. É um processo endotérmico, ou seja, o ΔH é positivo, aumenta de energia, combinado? Então, está certa essa alternativa. Não é aquele que marca a incorreta. B. A passagem 2 envolve a menor energia de ativação. Tá certo isso, pessoal? Sim, lembra que eu falei para vocês? A altura aqui do morro, né? Ó, a altura do morro expressa o que? A energia de ativação. A energia do complexo ativado, que é aqui no ápice, né? Aqui no vértice da curva, é o complexo ativado, até a energia do reagente. Então, essa energia é a própria energia de ativação. Então, é daqui do reagente até o complexo ativado. Do reagente até o complexo ativado. Do reagente até o complexo ativado. Quem tem menor energia, visualmente a gente consegue perceber que é a etapa 2. Então, está correta essa afirmação. C. A passagem 3 é a mais lenta. Essa aqui eu não gostei muito dessa, porque aqui ó, tem uma altura, né? A gente
seria interessante ter valores para a gente poder comparar, né? Mas olhando aqui, olhando bem, a terceira que apresenta, né, ter maior altura, então a terceira é que tem a maior energia de ativação, então ela vai ser a mais lenta mesmo, a terceira, né? Então teria certo também a C. Só que eu não achei muito interessante analisar assim, porque não tem como a gente medir, né, mensurar esses valores assim. Eu poderia ter dado alguns dados, a partir dos dados do gráfico a gente poderia calcular. Letra D. A passagem 3 libera mais calor que a 2. Essa aqui está incorreta, né, pessoal? Não libera. É um processo aqui, ó, endotérmico, a diferença do reagente até o produto está aumentando a energia do produto. Então, ele está absorvendo energia, é um processo endotérmico. Não está liberando, tá, né? E está ganhando. Tá? A reação se processa em etapas. Com certeza, né? Então, ele cai incorreta a letra D. Tudo bem, pessoal? Eu acredito que com esses vários exercícios, vários exemplos, tenha fixado, né, mais esses conhecimentos. Chegamos aqui em uma outra etapa, tá? Uma parte mais técnica. Quem está no nível médio, né, com certeza não vai ver esse tópico. Talvez no livro didático apareçam algumas informações quando fala sobre a Arrhenius, um pouco da história desse cientista. Aparece também alguma curiosidade relacionada a esse tópico, mas não mesmo como um tópico prático, vamos dizer assim, para o ensino médio. Quem faz o nível técnico ou superior, na físico-química, com certeza vai aparecer esse tópico, que é a equação de Arrhenius, tá bom? Nessa equação, ele relaciona a constante de velocidade de uma reação química com a energia de ativação. Então, como a gente está se preparando, além da prova do Enem, que é uma prova para nível médio, a gente está se preparando para as Olimpíadas de Química, para as várias etapas, né, que requer um conhecimento mais técnico. A gente está pegando esse tópico para a gente estar fortalecendo esse conhecimento de vocês. Combinado? Então, aqui, ó, na equação de Arrhenius, nós temos o K, que é a constante da velocidade, né, além da constante cinética da reação. Ela é igual a, que é um fator, né, que é uma constante, né, um pré-exponencial de Arrhenius, vezes E, que é o número de Euler, número de que, no caso, a base dos logaritmos neperianos tem um valor, né, o E tem 2,7182, é um número, não é uma dízima periódica, ele é um número irracional, né, e vai embora. Então, o E é o número, a base dos logaritmos neperianos, elevado aqui o expoente, ó, menos da fórmula, menos EA, que é a energia de ativação, dividido por RT. R é a constante universal dos gases e o T é a temperatura em Kelvin, na escala Kelvin. Temperatura em Kelvin, né, pessoal? Lembrando, é a temperatura em Celsius mais 273. Combinado? Então, aqui, ó, a constante K vai ser igual ao fator A elevado a A vezes E elevado a menos a energia de ativação dividido por RT. Combinado? Essa é a equação de Arrhenius. Só que acontece o seguinte, a gente pode fazer uma dedução dessa fórmula para ficar mais simples. A gente vai fazer uma pequena dedução. Aqui tem os valores da constante, né, dos gases, 8,315 joules por mol Kelvin, não é isso? Tá? Ou pode ficar aqui, 8,315 vezes 10 a menos 3 kJ, tá? 10 a menos 3 pode, se aparecer aqui desse formato, ele vai estar em quilojoules, tá bom? Bom, a gente pode fazer a dedução dessa equação, ficar num formato mais simples, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso daqui, ó? Temos que lembrar um pouquinho de logaritmos, tá? A gente vai adicionar em ambos os lados da equação o logaritmo de base E, né? O logaritmo neperiano, o logaritmo natural. Tudo bem, pessoal? Então vai ficar aqui, ó. Logaritmo natural de K igual o logaritmo natural de toda essa parte, ou seja, o fator A vezes E elevado a menos a energia de ativação dividido por RT. Então, eu coloquei
nos dois lados, né, o logaritmo natural. Tudo bem? Aqui, pessoal, temos uma multiplicação. E lá na propriedade de logaritmo, lá na matemática, não sei se vocês lembram, onde que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver, vou fazer aqui do lado. Quando você tem aqui, ó, o logaritmo de A vezes B na base C, a multiplicação vai gerar quem? Uma soma de logaritmos. Deixa eu fazer aqui para o lado. Aqui, ó. O log de A vezes B vai ficar como? O log de A mais o log de B. Tudo bem, pessoal? Combinado? Então, a multiplicação vai gerar uma soma de logaritmos. Combinado? Então, aqui, como eu tenho uma multiplicação, aqui eu vou repetir, ó. Essa multiplicação vai gerar uma soma. Então, log natural de A mais o log natural de E elevado a menos a energia de ativação dividido por RT. Tudo bem? Até agora eu não mudei nada, não é verdade? O que é que vai acontecer aqui, ó? Tem uma outra propriedade do logaritmo que envolve a potência. Quando você tem uma potência, o log de A elevado a x, por exemplo, esse expoente x vai para frente do logaritmo multiplicando. Ele vai para frente multiplicando o log. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, ó, esse expoente aqui, ele vem para frente. Eu vou repetir toda essa galera. Logaritmo natural de A igual ao logaritmo natural, perdão, de K de A mais menos a energia de ativação dividido por RT, ele passa para frente do logaritmo multiplicando. Tudo bem, pessoal? Ou seja, sabendo essas propriedades, né, na matemática, a gente está conseguindo desenvolver isso daqui. Tudo bem? Esse logaritmo natural de E vai ter o valor de 1, tudo bem, pessoal? Porque é também uma consequência da definição de logaritmo. Isso é matemática, por favor. O log de A na base A é 1. Como o log natural de E, o log natural é o log de base E. Então, log de E na base E é 1. Combinado, pessoal? Essa é uma definição de logaritmo. Isso é matemática, primeiro ano do ensino médio. Tá bom? Então, esse log vai dar 1. Então, ele some, ó. Isso aqui vai dar 1, 1 vezes esse valor vai dar ele mesmo. Combinado? Então, aqui nesse caso, pessoal, o que é que está acontecendo? Ó, eu cheguei aqui nesse formato, ou seja, o K, né, aqui, ó, o logaritmo natural de K em função do logaritmo natural do A menos a energia de ativação dividido por RT. Isso daqui é uma constante. É uma constante. O que pode variar? O fator A, né, e o fator K. Você pode variar a temperatura na realidade, né? Ó, isso não é aqui no caso. Eu tenho a constante dos gases, a energia de ativação, ela depende da temperatura, né? Eu posso variar a temperatura. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou desmembrar isso daqui, essa equação. Se eu for fazer os valores, colocar em um gráfico, ele vai gerar uma reta decrescente. E se é uma reta, pessoal, estou falando daquela questão, né? Ela tem que seguir esse padrão. Concordam comigo, pessoal? Tudo bem? Então, para o y, né, vai ser quem? O log natural de K. O A é uma constante, né, um coeficiente angular, que seria quem? O menos a energia de ativação dividido pelo R. Combinado? Esse é o valor do A. Quem é o X? É o inverso da temperatura, é o que pode variar, né? A temperatura. Por isso que a Riemann chegou nessa uma forma empírica, porque ele foi variando, fazendo reações em várias temperaturas. Então ele variava a temperatura. Mas um valor constante aqui, que nesse caso, que é o log natural do A. Tudo bem? Esse log natural do A seria o coeficiente linear, né? O B. Combinado? Então, pegando aqui essa equação, conseguimos traçar essa reta. Vê que menos energia de ativação, o coeficiente é negativo, por isso que a reta é decrescente. O coeficiente angular é negativo porque a reta é decrescente, ou seja, ele é igual a menos o EA sobre R. Esse é o valor do coeficiente A.
Tudo bem, pessoal? Então, esse formato aqui é o que geralmente a gente utiliza. Então, eu tive que aplicar a dedução porque é nesse padrão que a gente trabalha. Tudo bem? Ele fica mais fácil de você comparar. É só você pega ali, coloca num gráfico, faz o cálculo daquela reta, né? Que o gráfico é uma reta, sabendo ali, né? Por exemplo, vamos só fazer um exemplo hipotético, tá bom? Se o gráfico der mais ou menos assim, menos 10x, mais, eu estou um exemplo hipotético, mais 500. Um exemplo muito hipotético mesmo, pode estar até errado proporcionalmente, mas só para a gente entender. Então, ó, se aqui o menos o 10 é o coeficiente A, esse valor menos 10 é a menos energia de ativação dividido por R, ou seja, isso aqui tem que dar menos 10. E o logaritmo natural de A tem que dar quanto? 500, que é o valor que está sozinho, é o termo independente aqui da nossa reta. Combinado, pessoal? Então, por isso que eu estou falando para vocês. Esse formato ajuda a gente calcular, né? Ajuda a entender, fica mais fácil esse cálculo. Esse formato, um formato, né, de uma regressão para o primeiro grau. Vamos fazer 2 exercíciozinhos para ver se a gente consegue ter uma noção, tudo bem, pessoal? Claro, isso é uma aula muito rápida para a gente conseguir mesmo aprender de fato, né? Isso a galera na físico-química pena, esse daqui é um dos assuntos piores que tem na físico-química, na química, é muito cálculo nessa área da físico-química. Então, vou mostrar algumas questões, para vocês depois puderem, né, ler, pesquisar, ver outros videoaulas também, e fazer perguntas, né, para a gente, que com certeza a gente pode estar aprimorando ainda mais. Vamos ver essa questão aqui, ó. A energia de ativação de uma reação não catalisada é 95 kJ por mol. A adição de um catalisador diminui a energia de ativação para 55 kJ por mol. Como a gente falou para vocês, né, lá na aula 29, um catalisador faz com que a energia de ativação diminua, fazendo com que a reação fique mais rápida, né, a velocidade aumente. Supondo que o fator de colisão permanece o mesmo, ou seja, o fator de colisão é o A, né? Por qual fator o catalisador aumenta a velocidade da reação a 27 graus Celsius? Tudo bem? Então vamos fazer aqui, ó. Supondo que o fator de colisão permaneça o mesmo, por qual fator o catalisador aumenta a velocidade da reação a 27 graus Celsius? Essa aqui é a temperatura. Então, primeiro que a gente vai determinar o seguinte, ó. Aqui a nossa equação de Arrhenius. Logaritmo natural do K, que é a constante, igual logaritmo natural do A, menos a energia de ativação dividida por RT. Só que a gente vai diferenciar. Aqui, essa primeira eu vou chamar que é com catalisador, logaritmo natural de Kc, que é a constante com catalisador, tudo bem? E aqui a segunda vai ser logaritmo natural sem o catalisador, só para a gente diferenciar. O que é que eu vou fazer, pessoal, para a gente calcular essa questão? Vou subtrair, vou fazer uma diferença entre o logaritmo natural do Kc, que é um catalisador, menos o logaritmo natural do K, que é a reação sem catalisador. Então, pegando aqui a nossa equação, ó, eu vou substituir, né? Ó, o Kc aqui, é essa parte. A energia de ativação dele, que ele deu, ó, é 55 kJ, né? Dividido por RT. Nem coloquei ainda os valores do R nem do T, para não poluir tanto aqui o slide. Menos aqui, ó, né? Menos, combinado? Tá acompanhando? O valor do logaritmo natural do K. Quem é esse valor aqui, ó? Tá aqui, ó. E esse valor entra aqui, que é sem catalisador. A energia de ativação sem o catalisador, ele deu na questão que vale 95. Tudo bem, pessoal? Lembra que eu falei agora há pouco que eu falei que a multiplicação gera uma soma? Qual é o inverso agora? Uma outra propriedade. O logaritmo de A dividido por B. A divisão vai gerar uma subtração. Então vai ficar o log de A menos o log de B. Tudo bem, pessoal? Então, eu posso fazer o caminho inverso. Se a subtração vai gerar o quê? Uma divisão. Se aqui eu tenho uma subtração, ó, então vai ficar como?
o logaritmo natural do KC, perdão, o logaritmo natural do KC dividido por K. A subtração vai gerar uma divisão, está aqui, ó, na fórmula. Tudo bem, pessoal? E a mesma coisa, né? Vai acontecer. Aqui também eu posso cortar, ó. Esse logaritmo natural do A corta com esse logaritmo natural do A, porque é uma subtração. Tudo bem, pessoal? Aqui eu posso até colocar o R tem evidência, né? O R tem evidência, que substitui o valor do R e do T. Vai gerar aqui, ó. Nesse valor, já fazendo todo o cálculo, vai gerar 16,4. Tudo bem? Eu não quis colocar aqui o valor para não ficar tão grande. A gente aplica a fundamentação aqui, ó. A definição de logaritmo, um outro tópico, né, do logaritmo. Qual é a definição de logaritmo? O logaritmo de A na base B é x. O que significa isso? Que o B elevado a x é o próprio A. Então, o B, que é a base, elevado ao x, que é o expoente, que é o próprio logaritmo. O logaritmo é um expoente, tá, pessoal? O logaritmo é um expoente que eu quero calcular. Então, B elevado a x tem que dar quem? O próprio valor do A. Então, nesse caso aqui do nosso log, o log natural é o log de base E. K sobre K. Isso dá 16,4. Então, bora utilizar a definição. E elevado a 16,4. Então, fica aqui, ó. E elevado a 16,4 vai dar quem? O próprio logaritmano, que é o KC dividido por K. Então, ou seja, eu estou aplicando essa definição aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Por isso que saiu daqui para cá. E resolvendo aqui na calculadora, né? E, que é um número, né? Lembra lá que foi... Só voltar aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Está aqui o valor que ele informou, ó. O E é um número, ó. E é 2,7182, vai embora, né? Então, pegando aqui na calculadora, obviamente, né? E, que é esse número 2,71, vai embora, elevado a 16,4, vai gerar então esse valor de 1,02 vezes 10 elevado a 7, né? Então, aqui aproximadamente a letra C é a nossa resposta. 10 elevado a 7. Esse é o valor que está aumentando. Né? Por qual fator catalisador aumenta a velocidade? Ou seja, está aumentando o quê? 10 elevado a 7 vezes. Não é isso, pessoal? 10 elevado a 7 é quanto? 10 milhões, não é isso? 10 a 6 é 1 milhão. 10 elevado a 7 vai dar 10 milhões de vezes mais rápido com a adição do catalisador. Era isso, essa informação dessa questão. Combinado? Eu sei, claro, é difícil, pessoal, mas na prova a gente não tem calculadora. Com certeza, a gente vai ter que dar alguns dados, ele informa ali, olha, utilize tal potência, tal logaritmo, ele vai dar alguns dados para você calcular, se abordar uma questão dessa, tá bom? Não se preocupe, não. Vamos fazer uma última. A etapa inicial da reação entre amônia e dióxido de nitrogênio responde a uma cinética de segunda ordem. Sabendo que a constante da velocidade a 600 Kelvin é 0,385 e a 713 Kelvin, ou seja, está diminuindo um pouco a temperatura, né? Vale 16 litros, né? 16 litros por mol. A velocidade, né, diminuiu um pouquinho aqui. Calcule a energia de ativação e o fator de frequência. Tudo bem? Calcule então a energia de ativação e o fator de frequência. Como é que a gente iria fazer isso? A gente pegaria a equação de Arrhenius e ia definir para as duas situações. Primeiro seria K1, que é para a primeira situação, que aí deu aqui a temperatura 1, né? E a logaritmo natural de K2, que seria com a temperatura 2. Tudo bem? Fazendo substituindo então o valor da temperatura, a gente pode pegar e aplicar logo subtraindo, né? O mesmo princípio que a gente utilizou lá na primeira, a gente vai utilizar aqui também, ó, subtraindo a primeira pela segunda. Vou fazer só o início da equação aqui, ó. O logaritmo natural de K1 menos o logaritmo natural de K2.
A subtração vem da onde? Da divisão. Vai ficar aqui, ó, logaritmo natural de K1 dividido por K2. Tudo bem, pessoal? Aí, o segundo membro da equação, eu pegaria essa parte menos essa. Eu posso cortar log natural de A, por isso que não depende dessa parte. Tudo bem? A segunda parte ficaria aqui, ó. Menos a energia de ativação dividido por RT1 menos, com menos, né, no caso aqui, ó, menos energia de ativação dividido por RT2. Aí, ó, eu vou colocar o menos que está se repetindo aqui, ó, o menos, que é o fator comum, a energia eu ia falar raio, né, e a constante dos gases, em evidência. Sobra então aqui, ó, 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. É isso que está acontecendo aqui. Tudo bem, pessoal? 1 sobre T2. Substituindo aqui os valores, né, que foi dado. Só aqui, ó, vou apagar aqui um pouquinho aqui. Vai gerar nosso resultado, que não teve como colocar aqui o cálculo para vocês. Mas o princípio de resolução é essa que eu mostrei para vocês. Entendeu? Essa você pegar, subtrair o logaritmo da primeira situação, subtrair com o logaritmo da segunda situação. Vai gerar esse resultado. Aqui vai substituir os valores, né? A constante aqui, ó. Tá? Ele deu a constante, não foi? Ó? As duas constantes. Substituindo, só vou montar para vocês. Logaritmo natural K1 0,385 dividido para 16. Isso aqui vai ser igual a energia de ativação. O raio já, perdão. Já alcançasse. 8,315, né? É a constante dos gases vezes a variação aqui da temperatura, né? Seria 600 menos 1 sobre 716. Com certeza vai dar o nosso resultado aqui. Tudo bem, pessoal? Calculando a energia de ativação, eu posso depois pegar uma equação dessa e substituir para calcular o fator A, né? O fator que ele quer aqui. Combinado, pessoal? Bom, agora aqui o fator A, nosso gabarito, né? Se quiser bater o print com a calculadora, vocês podem fazer depois esse cálculo. Peço para vocês esse desafio aí, tá bom? Então, pessoal, quero agradecer a paciência, a participação de vocês, né? Muito obrigado, professor, por deixar mais uma vez estar participando aqui do projeto, tá? Espero ter contribuído um pouquinho mais aqui com vocês e aproveitar aqui as férias aqui agora, né? Aproveitar aqui o sol, cadê aqui a câmera aqui, ó. Estou de férias, mas mesmo assim, foi um prazer estar participando aqui com vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. É isso aí, maravilha, querido professor Silvio. Muitíssimo obrigado. Aula maravilhosa. Obrigado, professor. Um abraço, pessoal. Muito obrigado.